Boa noite. Doutora Plague abrindo as portas do sanatório. E hoje nós vamos para a guerra. Gettysburg, Pensilvânia, é um dos mais ativos pontos de atividade paranormal dos Estados Unidos. 94 mil soldados da União e 27 mil soldados confederados se enfrentaram no que foi a mais sangrenta batalha da Guerra Civil Americana. De 1º a 3 de junho de 1863, mais de 51 mil jovens foram mortos, feridos ou desaparecidos. Seus corpos iam ficando por lá. Eram tantos que o governo pagou alguns homens para que os enterrassem. Foram então abertas trincheiras, covas bem rasas onde os mortos foram colocados. E o horror já começou quando vieram as chuvas, e era comum estar caminhando por ali e encontrar braços, pernas, corpos em decomposição surgindo da terra. E se você perguntar a algum dos moradores de Gettysburg onde fica o campo de batalha, eles com certeza vão responder que você já está pisando nele, já que no dia mais sangrento, toda a aldeia se transformou no próprio campo. E até hoje as pessoas sentem um inconfundível cheiro de hortelã. É que quando a guerra terminou, os corpos que não puderam ser enterrados e os pedaços deles ficaram pelas ruas sob o sol escaldante do verão de junho. O cheiro era insuportável e as pessoas colocavam hortelã em lenços para que pudessem caminhar pela aldeia. A cidade inteira é assombrada por sua história. Praticamente todas as casas de Gettysburg serviram ou de alojamento ou de hospital de campanha. E todas elas têm os seus fantasmas. Muitas estão conservadas ou pelo governo ou pelos moradores, exatamente como eram na época da Guerra Civil. Em uma dessas casas, a Hammelberg House, existe uma porta fantasma que range, abre e fecha sozinha, mesmo estando trancada. Essa casa também era um dos hospitais de campanha, por estar próxima às linhas de frente. E lá eram feitas as amputações sem anestesia. Os membros eram jogados pela janela. Janela essa que é temida pelos vizinhos, que sempre avistam vultos de assombrações recorrentes que ainda jogam os membros fantasmas para fora. Foi lá também que o general Burkensdale foi ferido de morte. Ele morreu bem em frente à casa pedindo água, e a voz dele ainda é ouvida, gritando. Ele continua a pedir água. Junto a ele está também o fantasma do que, com certeza, foi e ainda é o seu melhor e mais fiel amigo. O seu cachorro, que morreu de tristeza tempos depois, deitado sob a lápide do dono. As pessoas conseguem ouvi-lo e algumas já ouviram. A casa de Jenny Wade também é assombrada. Ela foi a única civil a morrer na Batalha de Gettysburg. E foi realmente um azar muito grande, já que ela nem morava ali. Ela apenas estava na casa para ajudar a irmã que havia dado à luz 4 dias antes. Os dois exércitos estavam avançando, e a casa onde Jenny estava ficava bem no meio do conflito. Soldados da União, inclusive, usavam a casa para beber água, descansar e fazer uma outra refeição. Numa manhã, às 8 horas, quando os tiros cessaram, ela resolveu descer até a cozinha para fazer o café da manhã da família. Enquanto isso, lá fora, os soldados aguardavam. O que se supõe que tenha acontecido é que um soldado confederado passou em frente à casa. O soldado da União mirou um mosquete e atirou. Só que ele errou o tiro, que atravessou a porta e acertou Jenny. Depois disso, os soldados da União invadiram a casa e levaram a família dela em segurança para o piso superior da casa. Enrolaram seu corpo em mantas e carregaram até o porão onde o deixaram. Enquanto isso, os confederados
tentavam arrebentar a parede da casa para fazer sabe-se lá o que com aquela família. Tudo indica que Jenny ainda está na casa. Durante uma investigação paranormal, o investigador faz uma sessão de EVP na tentativa de se comunicar com ela, com alguém da família ou com algum soldado. Quer beber água? É a primeira mensagem que o gravador capta. Uma voz feminina. Supõe-se que Jenny pensou que os investigadores seriam soldados e ofereceu água a eles. Mas o mais surpreendente foi quando foi perguntado se ela ainda estava na casa por não saber notícias do seu noivo antes de morrer. Ele havia se alistado na União e foi morto em batalha. Mas Jenny ainda não sabia disso. E a sua resposta foi triste, impactante. Estou grávida. É claro que só se poderia ter certeza da gravidez de Jenny se fosse feita uma necrópsia, o que não foi feito já que estavam em tempo de guerra e a causa da morte foi óbvia. No porão, onde o corpo de Jenny foi deixado, é também um lugar onde os visitantes se sentem muito mal e alguns são atacados. Acredita-se que o espírito que ataca é o do pai dela, que quando vivo era um criminoso insano, mas que hoje continua a velar o manequim do museu que acredita ser o corpo da filha. Na ocasião da sua morte, ele estava internado na Eastern State, que é um lugar que a gente vai conhecer em breve. Outro lugar assombrado é o atual Museu Nacional do Soldado, mas que antes abrigava algo bem mais tenebroso. Era um orfanato para onde eram levadas as crianças filhas dos mortos na guerra. O orfanato estava sob os cuidados de Rosa Carmichael. Ela odiava crianças e fazia questão de deixar isso bem claro. Os pequenos eram castigados por qualquer ou nenhum motivo. Em uma das muitas sessões espíritas feitas no lugar, o fantasma de um garotinho de cerca de 6 anos disse que certa vez havia roubado pão e por isso foi arrastado por Rosa até o porão onde ficou acorrentado em uma espécie de calabouço, na mais completa escuridão por 4 dias. Algumas crianças também ficavam acorrentadas às paredes. As correntes ainda estão lá. Elas ficavam sem água e sem comida, e outras ainda eram levadas até mais fundo no porão, um lugar que chamavam de fosso. Elas eram espancadas, eram humilhadas, e Rosa também obrigava as crianças mais velhas a torturarem as menores. Muitas das cerca de 130 crianças, entre meninos e meninas, foram dadas como desaparecidas. Mas é sabido por todos que tiveram seu fim de maneira muito dolorosa nas mãos dessa mulher. Em 1877, o orfanato foi fechado, mas os fantasmas das crianças ainda habitam o lugar, e Rosa também continua ali, presa no porão. Dizem que é um espírito furioso que ataca os visitantes. Um desses visitantes estava sentado em um dos bancos de madeira e sentiu o seu pescoço ser abraçado com força por alguém invisível. Eram os bracinhos de uma criança. Dentro do porão, em gravações de EVP, a voz de uma mulher disse: "Não o matarei novamente." Seria uma confissão de Rosa? Ainda no museu estão expostos manequins de cera, horrendos, que representam os soldados, os cavalos, partes de corpos e também a parte dos corpos. Vários ossos, alguns ainda com balas de rifle cravadas neles, que foram encontrados a poucos metros de onde está o museu. Uma parte da construção está em cima de restos mortais dos soldados. Também há forte atividade paranormal no Gettysburg College. Na época da guerra era um campus calmo, com 3 edifícios simples de tijolos, com capacidade para cerca de 100 alunos. Mas o campus acabou ficando também no meio da batalha e se transformou em um outro hospital de campanha. Hoje, o lugar ainda guarda os reflexos físicos e espirituais daquela época.
O edifício mais assombrado da construção é o Pennsylvania Hall. Era antes o dormitório dos alunos, mas foi tomado pelos confederados, e foi onde os soldados eram amputados e muitos morreram ali mesmo. Também era onde o general Lee comandava a batalha e fazia suas estratégias. Hoje em dia é o escritório administrativo do campus. Alunos e funcionários já perderam a conta das vezes em que viram soldados caminhando pelas instalações. Dos outros prédios também é possível vê-los andando de um lado para o outro na torre, como fazem os soldados em sentinela. Um desses alunos avistou um soldado que gesticulava para ele, que logo em seguida desapareceu. Mas o fato mais assustador foi vivido por 2 auxiliares administrativos que trabalhavam até altas horas da noite. Na hora de ir embora, eles apertaram o botão do elevador para o primeiro andar. Mas ao invés disso, o elevador apenas parou no porão e a porta se abriu. Eles não estavam no porão, e sim em uma sala improvisada de cirurgia, no ano de 1863, onde 2 soldados estavam deitados no chão e o que seriam médicos com roupas ensanguentadas se debruçavam sobre eles. Mesmo sendo claro que a situação estava um caos, misteriosamente fazia um silêncio desesperador. Na tentativa de fugir, os homens no elevador apertaram um botão para que a porta se fechasse. Um deles garante que antes disso acontecer, viu o homem que seria o médico olhar para ele, como se pedisse ajuda. E nesse prédio era exatamente o que acontecia. As paredes eram salpicadas por sangue, e cirurgias para retiradas de balas e amputações eram feitas sem a menor higiene e sem anestesia. E os que não podiam ser salvos eram deixados nos corredores para morrer. A ponte coberta, também assombrada, fica proibida de ser visitada após o pôr do sol, pois o lugar tem muitas manifestações. 3 soldados confederados foram enforcados nas vigas da ponte por serem acusados de espionagem. Seus corpos foram escondidos pelos soldados da União em patrulha, e os seus fantasmas ainda estão presos lá. Eles sempre são vistos ou ainda pendurados pela forca, ou andando na ponte de um lado para o outro. Quem também assombra essa ponte é o fantasma do general Lee. As pessoas que visitam o lugar afirmam sentir um forte cheiro de tabaco, o tabaco do cachimbo do general. Os visitantes não se sentem bem-vindos. Assim que colocam os pés na ponte, sentem muito frio, mesmo estando no verão, e muitos sentem uma vontade inexplicável de ir embora. Na maioria das vezes, o motivo dessa sensação se mostra nas fotos. Além dos soldados e do general Lee, um menino de cerca de 10 anos costuma aparecer em fotos e gravações com aparência bastante ameaçadora. É claro que eles não querem mais invasores por lá. E talvez a razão pela qual é proibida a permanência de visitantes e curiosos na ponte coberta quando a noite cai seja a estranha neblina que começa a se formar. Os poucos que tiveram o privilégio de ficar assistiram a uma batalha fantasma que se repete todas as noites. Os cemitérios de Gettysburg estão sempre em atividade. Os fantasmas dos soldados flutuam sobre as sepulturas em meio a muitas orbes, e o fantasma de uma garotinha sempre é visto. De longe, ela não parece ser nada ameaçadora. É apenas uma criança, até que alguém consiga se aproximar o suficiente para ver seus olhos, que, segundo relatos, são muito brilhantes e são demoníacos, e ninguém sabe quem pode ser ela. No edifício do cemitério Lodge, onde ficavam os objetos pessoais dos soldados mortos, as coisas que ninguém nunca foi buscar. Hoje, as pessoas ouvem milhares de vozes que procuram e reclamam por suas coisas perdidas. Eles ouvem também o choro de um bebê. E também o fantasma do capitão William Miller assombra o lugar, furioso por não ter a sua medalha presa em sua lápide.
Já no cemitério Ridge, todas as noites uma banda marcial fantasma toca os hinos de guerra. E também todos os hotéis de Gettysburg, também assombrados, foram lugares usados na guerra, como hospitais. No exato lugar onde houve a batalha, foi construído um enorme balcão, onde estão motores e vagões de trem. Há também uma linha férrea. Ao escavarem o terreno para iniciar a construção, centenas de esqueletos e crânios surgiram da terra, indicando que ali era um solo sagrado. As pessoas que trabalham lá veem soldados dentro dos vagões e por muitas vezes tropas da União de Confederados atravessam as paredes marchando. No tempo e no espaço, a batalha não terminou. São incontáveis o número de fotos e vídeos onde os fantasmas dos soldados aparecem marchando ou em plena batalha. As orbes e visões de membros amputados também já foram comprovadas. Durante a noite, sons dos tiros de mosquetes e dos canhões ressoam no escuro. Onde as manifestações são fortes e perigosas é um cume cercado de pedras conhecido como o Antro do Diabo. Por estar em um lugar estratégico de boa visão para o campo, os atiradores permaneciam de tocaia e de lá acertavam sem erro os inimigos, até serem surpreendidos e mortos. Seus espíritos ainda estão lá. E os corpos não foram retirados, apodreceram exatamente onde estão. Muitas fotos e imagens foram feitas desses soldados, névoa escura e também de muitas orbes. Vozes mostrando seus últimos momentos de agonia foram gravados. Mas isso apenas quando as baterias de câmeras e gravadores não acabam rapidamente, uma vez que os fantasmas precisam de energia das pessoas e também desses aparelhos para poderem se comunicar. A energia de uma guerra não se apaga. Morte, dor e sofrimento permanecem impregnando o solo. Os soldados de Gettysburg não têm ideia que a guerra acabou e que eles já podem deixar de lado as suas armas e finalmente descansar. Semana que vem eu volto, trazendo mais um lugar perdido no mundo, mais um lugar onde os fantasmas são donos. Doutora Plague, fechando as portas do sanatório. Boa noite. Vão dormir.